Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod da Faf. O último dessa temporada, gente. Estamos chegando ao fim dessa temporada do Pod da Faf. Mas não fiquem tristes, tô fazendo essa vozinha triste só pra dar uma emoção aqui. Mas não fiquem tristes, porque vai vir a segunda temporada. É claro que sim. E muito melhor do que a primeira, tá? Que eu já tenho muitos projetos, já tenho muitos planos, então vocês não perdem por esperar, tá? Fiquem aí aguardando, bem ansiosos, que já já o Pod da Faf volta com tudo. E essa segunda temporada também promete muita coisa, tá? Então, ó, queria começar pedindo pra vocês não se esquecerem de inscrever no canal, porque é muito importante vocês se inscreverem, tá? Para o nosso canal crescer cada vez mais, para todo mundo saber quando for ao ar os episódios, tá? Curtam todas as nossas páginas também, sigam lá, quer dizer, curtam o vídeo e sigam todas as páginas. Todas as redes sociais são @poddafaf, TikTok, Twitter, Instagram, já falei TikTok, né? Já. Então, enfim, todas, Pod da Faf e o meu pessoal, @Rafa Rodrigues. Hoje, na última temporada do Pod da Faf, estamos recebendo uma convidada muito especial, que tem uma história incrível, que eu amei conhecer, é um prazer imenso. Evelyn, a famosa Sereia Drink. Linda! Ai, gente, obrigada. muito obrigada. E aí, como vocês estão? Hoje tem muita fofoca. Isso aí, ó. Deixa eu começar te agradecendo por estar aqui. Obrigada. Muito obrigada, foi um prazer imenso. Que bom que você colocou lá na caixinha para eu conhecer você, para eu saber a sua história, que é incrível, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres. Você é muita inspiração. Ai, amém. Saiba disso. E assim, é a primeira vez que eu tô conhecendo a Evelyn pessoalmente, mas a energia já bateu super, a sintonia, e eu tenho certeza que durante aqui esse bate-papo a gente vai cada vez mais. Assim eu espero. Que dê tudo Caramba, certo, que eu não fique muito batendo. nervosa. Vai que não, vai dê tirar tudo de certo. letra. Já vi aqui no seu feeling aqui que você já é alta astral, que você fala mesmo, né? É isso aí. Então vamos lá. Vamos começar? Pronta? Preparada? Estou prontíssima. Me conta como que era a Evelyn na infância, lá no começo. Como que foi? A Evelyn na infância era bem sonhadora, super alta astral. Personalidade forte? Tinha os meus momentos, não eram sempre, né? Até porque eu convivi numa casa com um ambiente um pouco difícil. Minha mãe era doente, então eu tive aqueles momentos de infância um pouco interrompidos, né? Eu brincava, eu me divertia. Mas tinha preocupação, Mas né? tinha as preocupações diárias dentro de um ambiente familiar. E eu acho que isso deu uma impactada um pouco na minha questão de hoje, de quem eu sou hoje. Da sua né? personalidade, né? Então eu era muito sonhadora, mas tinha aqueles… Oups, acorda, que é outro momento. Não podia tirar muito o pé do chão, né? Tinha que voltar pra realidade. Não, tinha que voltar um pouco pra realidade. E eu acho que foi o que me fez ser hoje o que eu sou. Né? Então, assim, é um pouco triste, mas é também muito motivador. Com certeza. Porque hoje eu sei lidar com algumas questões que talvez antigamente eu já não sabia tanto que ia chegar aonde eu cheguei, né? Sim. Mas era bem difícil. Você é filha única? Então, por parte da minha mãe eu sou filha única, né? Por parte do meu pai eu tenho 4 irmãos. E sempre foi aquela coisa de a irmã mais nova, né? Você é a irmã mais nova deles? Sou a irmã mais nova deles. E sempre foi aquela coisa de ambiente, né? É a minha irmãzinha, aquela coisa. Proteger. Isso. Só que assim, por parte da minha mãe, eu filha única, né? E… Se estiver incomodando, pode tirar desse lado aqui, tranquilo. Tá? Parte da minha mãe, filha única. E que hoje eu até acho que foi o ideal, né? Já que a gente vivia nesse ambiente um pouco meio complexo, né? O seu pai foi casado, então, primeiro outro casamento, teve os filhos, né? E aí depois veio você em outro casamento. Do segundo casamento, isso aí. Que legal. E você tem contato com seus irmãos? Muito pouco. É mais você ali, né? Muito pouco. Eu acho que o filho geralmente é do mesmo pai e da mesma mãe, né? Vou tirar, tá? Pode tirar, fica à vontade. Filho geralmente é do mesmo pai e da mesma mãe. Hoje eu tenho essa complexidade que eu acho que quando você é de um ambiente separado, acaba você não tendo As mais criações são diferentes, né? Acaba sendo um pouco distante, Isso, né? acaba que as pessoas se distanciam hoje com mais facilidade, né? Do que era antigamente, sim, né? verdade. Hoje esse propósito de família, a gente tem que sempre que manter aceso, porque as pessoas se distanciam, né? Hoje é muito aquela coisa assim do que é ali, não do que é o pra trás, né? Sim, é verdade, é verdade.
E você comentou sobre um ambiente familiar um pouco complicado por conta de doença. A sua Isso. mãe, ela tinha algum Isso, minha mãe problema de tinha saúde? esquizofrenia, né, e ela descobriu quando ela tinha 35 anos, que é Nossa, nova? quando eu tinha 5 anos de idade, e foi uma época bem difícil, bem difícil. Eu me lembro de algumas coisas, assim, que eram complicadas, a gente tinha um ambiente meio complicado, né, a minha mãe ficava internada, tinha os momentos dela De de crise, crise, né? e aí eu com 5 anos ia para o hospital visitá-la. Você não entendia ainda Não, eu muito achava bem aquilo um aquilo, barato. né? Você acredita? Eu achava aquilo um Era barato. diferente, né? Porque eu entrava num ambiente, né, com pessoas, né, com problemas de cabeça, e eu não entendia muito aquilo, né. Então, assim, eu era o sucesso do Eu hospital. imagino, o Passava de centro mão das em atenções. mão, as pessoas queriam brincar comigo, porque eu era naquele ambiente, né. E aí, depois, com o tempo, eu fui vendo: "Não, calma aí, não é muito assim". Mas sempre soube lidar com aquilo com uma maneira mais clara. Meu pai nunca mentiu, assim: "Olha, sua mãe não". Não, ele me levava, eu ia lá Não visitá-la. era um tabu, né, que você não Não, a poderia gente nunca saber. teve isso lá em casa. Até porque minha mãe conversava muito comigo, falava: "Olha, filha, a mamãe tem um problema de saúde e eu tenho que tomar remédios e remédios, e às vezes eu vou dar um, sei lá, um piripaque". Então a gente já aguardava tudo isso dela. Era E difícil, como que era, ela né. descobriu isso, Evelyn? Porque Então, ela era muito teve difícil naquela era. época, não tinha tantos Não, não estudos, tinha né? tantos estudos. E assim, a minha mãe, quando engravidou de mim, minha mãe tinha 30 anos. Então, minha mãe estava no auge da carreira dela. Minha mãe era Uhum. funcionária pública, trabalhava na SEDAI, né? Meu pai também era da SEDAI. E minha mãe era uma pessoa super talentosa. Minha mãe falava 3 idiomas. Minha mãe era super, hiper inteligente. Uma pessoa graduadíssima em português. Falava com uma clareza, né, era uma coisa de louco. E aí ela engravidou, teve alguns problemas na gravidez, e aí com meu pai também, aquela coisa, né, de De casamento. casamento, E sim. aí quando eu lembro, quando eu tinha uns 4 para 5 anos, ela já começou a ficar com aquela depressãozinha, cismava um pouco com as coisas, e Sim. aí o pessoal: "Opa, o que que tá acontecendo?", né, as pessoas chamavam minha mãe de Fatinha. E aí, o que que tá acontecendo com a Fatinha, aquela coisa toda. Graças a Deus, assim, a gente tinha uma situação não ruim, né, de grana. Também não era, assim, ricos, mas a gente tinha plano de saúde, então conseguiu correr atrás de Atrás para tudo saber, isso. né? É, E eu acredito que possa ter sido também a maternidade muda muito a mulher, né? Os muda, hormônios, você muda, fica muito alterada e você muda, saber lidar com essa bomba de muda, coisas que acontece, tudo muda. novo, É, a né? minha mãe hoje eu, assim, hoje eu consigo enxergá-la, apesar de ter tido pouco tempo, né, com ela, eu consigo enxergar que ela era uma pessoa um pouco fraca, né, mas por conta também da doença, ela era aquela pessoa que, assim, você não podia falar não pra ela. Emocionalmente, né? Ela não tinha muito essa coisa de não da vida, sabe. Sim. E também viveu num ambiente, né, com bastante problemas, eram muitos irmãos, e aquela coisa para se sustentar, então acho que Traumas de aquilo infância também, traumas né? de infância. E aí você aprendeu a lidar, né, com essa doença que ela tinha, e aí Sim, ela passava períodos internadas, né? E sim, quando às vezes você eram foi períodos desculpa, às vezes eram períodos nada? muito longos, Rafa. Eu lembro, assim, que às vezes eu ficava longe da minha mãe quase 1 ano. Né, ficava 8 meses, aí o médico liberava 1 mês para ela voltar para casa, porque explicava a situação dela, e isso ela ficava em clínicas maravilhosas, como clínicas Sim, de graças a Deus Gávea. ela tinha, Uma né? estrutura bem bacana de clínica, mas é aquilo, né, a gente sabe o que acontece nas clínicas. Então, assim, não é um parque de diversão e Não é. nem um hotel onde você vai ficar lá, um spa, né, E não é não uma era. doença fácil também, né? Não, Bem não, difícil. era muito difícil. São picos, assim, É, difíceis, né? é. Demais. E você, quando foi crescendo e entendendo isso, né? Você falou que seu pai era sempre muito claro com você. Como que foi a sua criação? Você ficava só você e seu pai quando ela passava esses períodos de muito tempo internado? Você tinha ajuda de alguma avó que te criava? Sim, então, a gente tinha ajuda da família, né, os meus irmãos sempre ajudaram, né. Uhum. A gente tinha empregada também, né, uma funcionária na casa, onde fazia todo aquele trabalho, né, do dia a dia, porque não tinha como, né. Meu pai trabalhava também nessa Sim, época, sim. então não tinha como. Mas a gente tinha ajudas de terceiros, assim, a gente sempre teve ajuda de terceiros. Isso foi sempre
sempre, desde sempre, teve que ter, né? Você sentia muita falta dela nessa época que ela ficava internada? Sentia. E teve algum período da sua infância, assim, que isso te causou algum transtorno de sentir falta, de apego da mãe, né? Vários, Rafa. Nossa, voltar pra trás, eu costumo dizer que quando eu lembro disso, eu volto 10 casas pra trás, porque parece muito próximo do que eu vivi. Sim, não parece que Né? passou o Não, que tempo tão todo, distante, né? não. Eu lembro de tudo com muita clareza. E hoje eu tento criar o meu filho com essa maneira. Não que eu seja doente, mas eu tento criar pra ele como se eu fosse, pra que ele possa Ser cada caminhar vez mais sozinho. independente, né? Porque assim, eu com 5 anos eu botava o tênis sozinho da escola. Sim. Eu lembro que a minha mãe botava o uniforme assim, eu botava sozinha. Isso te tornou muito independente, né? Por essa falta que tinha dela ali na sua criação em alguns períodos. Muito. E o que você acha que isso afetou na sua adolescência, Evelyn, assim, adolescente? Tudo. Me deixou muito, assim, perplexa. Porque, assim, aos 13 anos, tudo aconteceu comigo. Então, assim, eu tive uma adolescência meio que adulta. Eu acho que eu passei da infância pro Você adulto. não viveu as fases, né? De criança, adolescente, você já pulou pra uma independência. Não, eu pulei pra uma independência muito rápida. Você teve que se mostrar, né? Mais adulta. Isso. E é muito difícil quando isso acontece, porque a gente ainda não tá preparada, né? Pra ter tanta responsabilidade, assim. E quando a vida vem, te mostra de maneira mais difícil, depois que você passa, né? É tranquilo. Hoje em dia, eu tenho certeza que você fala da sua história com tranquilidade, né? Como uma coisa de referência. Não tem problema se emocionar. Eu também me emociono à toa, viu? Fica à vontade. Mas quando você passa, né, é muito difícil até você entender tudo que você está passando e você criar maturidade para conseguir lidar com a sua própria história, né? Foi exatamente assim. Então, assim, a gente não… Lá em casa, então, a gente não tinha essa mentira, né? O que tá se passando? Não tinha. Mas a gente tinha muito sofrimento. Sofrimento de vê-la assim. Sim, sofrimento de me ver assim. Sofrimento dela, talvez… Nossa, eu tive uma filha, não posso criar minha filha, né? Então, a gente tinha muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ser uma criança feliz, uma adolescente feliz. Então, eu acho que eu tinha isso muito na escola. O meu refúgio era na escola. Na escola. Então, na escola, eu tinha uma vida… Sensacional. Sensacional. Eu tinha vários amigos. Eu era popstar da escola. Você dominava os grupinhos. Eu só nunca fui boa aluna. Meus professores, se estiverem vendo isso agora, socorro. Socorro, não era Deus. Aluna nota 10. Não, era aluna 7,5. Você era aquela do turma da bagunça. Que colava, que fazia amizade com os nerds. Olha, os nerds, então, de hoje, me olhando isso, devem estar… Obrigada por vocês terem me ajudado. Vocês me ajudaram muito. Mas eu era popstar, né? Eu era aquela aluna que tinha amigos por onde passava. Eu me lembro de uma época na escola que eu estudei na Castelo Branco, em Realengo. Que era faculdade misturada com colégio. Os meus amigos tinham 40, 50 anos. Meu Deus, eram muito mais Eu era um arraso, velhos, eu era um arraso. Eu era um arraso nisso. E você era muito de fazer besteira na adolescência? Então, eu dei alguns trabalhos pro meu pai. Né, eu dei alguns trabalhos pro meu pai, mas nada surreal, não. Nada era muito namoradeira, né? Era muito namoradeira. Namorou novinha, começou a namorar. Meu primeiro namorado eu tive 16 anos. Já tava numa… Em vista da Carlinha, né? Que foi nossa última convidada que namorou com uns 12. Não, até porque com 13 anos eu tive uns fatos de traumáticos. Então eu acho que eu comecei a ver a vida novamente com uns 16, 17 anos. Que quando você era baladeira? Você gostava? Muito, nossa! Saía horrores, curti muito. Então você tem uma boa lembrança da sua adolescência. Tipo assim, Rafa, eu vivi bastante, aproveitei. É que assim, já não foi mais adolescência, né? Já foi quase aquele iniciozinho de adulta, né? Sim. Mas assim, eu tenho boas lembranças, sim, claro. Temos que ter, né? Temos que ter, com certeza. A vida é feita de Se a vida te deu um limão, você tem que tomar o suco do limão e falar, que delícia, vambora. E o que mais te marcou, assim, dessa sua fase de adolescência? Mais gostosa, assim, Rafa? Foi um curso que eu fiz, foi uma época que eu morei em algum lugar, ou umas amizades. Então, qual foi a época mais gostosa? Época mais gostosa, eu acho que eu devia… Eu acho não, vamos lá. Eu devia ter uns 14 para 15 anos, tá?
E aí a gente ia muito pra Barretos, que a minha tia morava em Barretos. Uhum. E aí foi a época assim mais gostosa, assim, eu fiz amigos em outro estado. Aí passava as férias e enganava meu pai. Meu pai comprava passagem de ônibus pra voltar, garoto, você tem que voltar à escola. E eu sempre lá, não, Ficava. eu ia lá na Rodoviária. rodoviária, você acredita, Trocava. trocava passagem pra mais uma semana. Escondido, não, pai, não tem ônibus pra voltar. E lá era bem precário, assim, cidade pequena, Aí né? ele acreditava, Aí ele né? acreditava. Eu Agora ele falava, vai estar ai, vendo isso. nossa, meu Deus. E aí foi uma época muito gostosa. E acho que também foi o primeiro presente que meu pai me deu, que foi uma moto. Que Na época tinha essas legal! coisas, né, de Tinha. scooter. E aí eu ia pra escola de motinha. Que legal. É, Você sempre foi do Rio de Janeiro, né? sempre fui do Rio. Nascida e criada. Isso, morava em Guadalupe, né, na parte da minha adolescência, assim, de 11 anos, né? Que assim, eu cresci no Valqueire, na Vila Valqueire. Conheço. É, cresci lá. E aí depois nós nos mudamos, né, pra Guadalupe. E aí eu passei em Guadalupe até os meus 21 anos. Sim, Mais ou já menos. adulta, né? É, então teve bastante coisa ali em Guadalupe. E aí, qual que foi o seu primeiro emprego? Como que você começou a Caramba, trabalhar? olha, meu primeiro emprego foi na SOS Computadores em Madureira. Foi um lugar que eu fiz curso. E aí, por eu ser uma aluna didática, assim, né? Tirava notas boas no curso. Engraçado que, assim, na escola eu era terrível. Aham. Mas nesse curso eu levava muito a sério. Era uma coisa, assim, que eu queria Era algo muito. que você gostava de fazer, É. né? Porque eu acho que na infância tem, quando a gente estuda na escola, não é bem o que a gente gosta, É, né? a gente vai meio que, Ainda. né? Mas, assim, foi bem legal. Hum. Foi meu primeiro emprego. Estamos comendo, porque a gente É, falou que não. quebrar o tabu. Tem que quebrar, gente. Ela falou que ninguém come aqui, que isso? Eu falei, Nem não, que hoje sou eu eu vou como. quebrar. Não, aí foi nas SOS Computadores em Madureira, ficava na Edgar Romero, né? E aí eu fazia o curso aos sábados. E após eu indo bem nos cursos, eles abriram umas vagas tipo jovem aprendiz, Uhum. que você ia lá aos sábados, que eram os cursos que tinham extras, né? E eu ajudava os alunos. Você tinha quantos anos nessa época? Tinha uns 17 anos. Ah, Uns bem 17 novinha. anos, era bem nova, entre 16 e 17 anos. Você acabou a escola e já começou já no Sim, jovem eu aprendiz. apesar de não ser aquela aluna didática, né, aquela aluna exemplar, eu acabei bem cedo a escola, acabei entre 16 e 17 anos. Sim, sim. Que legal. E aí, depois de lá, como é que foi a sua trajetória? E, nossa, aí passei por diversos empregos. Até porque, não que eu tivesse problema com o emprego, mas eu sempre queria mais. Eu sempre fui daquelas. Pô, ele tá pagando R$ 10 a mais. Aí eu ia lá. Eu falava, ih, ó, tô indo ali, ó. Ali tá bom. Então eu trabalhei na C&A. Eu também já trabalhei na C&A. A C&A eu costumo É uma dizer grande que você escola, tem né? que passar por ali. Porque ele te dá tanto trabalho. É o trabalho desde o início até o final. Evelyn, eu falo isso pra todo mundo. Eu Gente, falo é assim, surreal. se todo mundo que precisa começar, né, no ramo de trabalho, de emprego, quando você é novinha, assim, principalmente, Uhum. né, que você ainda não tem experiência, precisa pegar a experiência, precisa passar pela C&A. Porque Não, a C&A é uma grande escola. é uma Você faz escola tudo lá, né? real. Você aprende a ser caixa, você aprende a ser Isso. vendedor, você aprende a fazer um pouco de tudo, de Isso. tudo. E na época eu fiquei super feliz, aí eu não tinha calça social preta, aí minha irmã me emprestou, porque, assim, eles chamavam no dia pra você estar no dia seguinte, né? era Então você tinha rápido. que ser muito rápida. Aí eu falei, gente, então tá bom, olha que empregão. E na época a gente, né, mais nova, a gente tem essas coisas. Sim. E aí eu fui rodando, Madureira. Já foi em várias lojas, né? Porque Já a C&A fui tinha essa rodando. rotatividade É, também, aí eu né? fui rodando, aí saí da C&A. Eu fiquei pouco tempo na C&A, confesso. Aí saí da C&A. Isso você tinha 18, 19 já? É, isso aí. Aí saí da C&A. Aí na época um amigo meu falou: cara, eu tenho um emprego ideal pra você. Você tá perdendo dinheiro, meu amor. Aí eu falei: o que que houve? Ele, pô, tô trabalhando no telemarketing numa empresa que faz venda de cartão de crédito do Itaú. E, pô, teu perfil. Você vai vender vários cartões. Assim, na época o salário era um pouquinho, né? Não era o que é hoje, até porque o salário mínimo naquela época também era pouco, né? Mas você vai ganhar muita comissão, porque você vai vender muito cartão de crédito. Eu aposto em você. Aí foi onde eu entrei na empresa, no centro da cidade. E eu liderava. Todo mês era meta batida. Você vendia muito. Amiga, muito. Muito cartão de crédito.
Eu não deixava cliente falar que queria ou que não queria. Eu já Já chamava. empurrava, Não, né? praticamente a minha venda sempre foi muito agressiva. Isso vem um pouco da C&A também, né? Porque a gente tinha aquela coisa de fazer cartão, né? Tinha a meta de fazer o cartão. Tinha. E a minha. E eu tinha muito aquela coisa de agressividade. Então eu falava com o cliente: olá, tudo bem? Eu me chamo fulana de tal. Tô aqui fazendo um cartão de crédito pra você. Você tem um limite maravilhoso. Às vezes o cliente tinha um limite que, poxa, não chegava nem aos pé de um limite bom, mas eu falava que era um limite maravilhoso. Aí chamava já a auditoria. Aquela vendedora, aquela lábia de vendedora, né? Até hoje, eu acho que Você assim, tem veio. essa- Tenho. Esse Eu sou um sangue perigo. na veia, né? Eu costumo dizer que eu sou um perigo. Eu vendo a pessoa sem a pessoa sentir que eu tô vendendo. Sou um perigo. Quase se vende, se deixar. Eu sou um perigo, eu sozinha, sou um né? perigo. E aí você, depois da C&A, como é que foi aí a sua trajetória de trabalho? Você foi para mais algum lugar? Fui lá pra empresa de cartão de crédito, que eu te Sim. contei. Teve uma época da minha vida, assim, que foi bem difícil, porque eu falava assim, pô, tô ganhando pouco, tô acordando cedo e tô com umas metas, né? Aí peguei e trabalhava em 2 empregos. Eu saía às 6 horas da manhã de Guadalupe, na Avenida Brasil, e chegava em casa meia-noite, amiga, 11 horas da noite. Nossa, Pra muito trabalhar em puxado. 2 empregos. Passava E eram mais tempo 2 na de rua, né? telemarketing. Eu saía de um telemarketing agressivo, que era a venda, pra ir pra um outro telemarketing, que era o receptivo, que eu atendia o cliente. Só escutava Só os escutava os pepinos, né? lamentos. Era fogo, cara. Era fogo. Então você sempre gostou muito de comunicação, né? Porque o Sempre. telemarketing você tem que gostar de Sempre. Eu escutar, de saía rouca todo falar. dia. Sempre, sempre. Você sempre foi muito de se comunicar, então. Sempre. E eu achava que aquilo ali também era uma fuga pra mim. Pelo meu problema todo que eu passei, né, na adolescência, eu tirava aquilo ali como, caramba, eu tô falando, eu tô sendo ouvida, tô sendo aclamada. E a empresa tinha muito aquilo antigamente comigo, né? Do tipo, ela é a melhor da empresa. Então, assim, tudo era eu primeiro. Olha, lançou um produto novo, Evelyn, vem aqui ver. Olha, teve tal coisa, Evelyn. Mas foi um tempo também que eu me sobrecarreguei muito, porque eu trabalhava em 2 empregos, era nova, tinha 20 Sim. anos. Mas foi bom, foi bom. E quando você cita que desses problemas que aconteceram na sua adolescência, né, que foi uma fase muito difícil para você, o que aconteceu nessa história assim da sua mãe? Você se sente confortável para contar sobre? Sinto. Eu sempre senti, engraçado, né? Porque às vezes quando você perde alguém por suicídio, as pessoas ficam muito assim, nossa, não precisa. E eu gostava de falar daquilo. Não que eu gostasse de falar daquilo. Fui infeliz na minha fala. Eu gostava de expor aquilo. Talvez para ajudar outras pessoas, como eu já ajudei muitas pessoas Tenho nesse. certeza que isso é muito importante, ajudar outras pessoas. E até para eu entender por que daquilo tudo, né? Porque eu costumo dizer que eu não vivi o luto. O luto lá em casa foi meio que assim, foi estático. Eu fiquei, foi com 13 anos que eu perdi minha mãe. Então eu fiquei dos Nossa, você 13, era muito novinha muito ainda. nova. Eu fiquei dos 13 aos 16. Assim, minha mãe foi viajar. Eu ficava muito naquela coisa. Você não queria viver o seu luto, né? Não, Você de queria jeito nenhum. fantasiar Eu aquilo pra... fantasiava aquilo o tempo todo. Aí aos 17 eu tive um baque. Que foi uma depressão que eu tive bem profunda. Onde eu tive que fazer uso de medicamentos, psicólogos. Que foi uma etapa muito, assim, sofrida. Porque aí eu vivi o luto dela. Sim, que aí caiu a sua ficha, né? Porque assim… E demorou, né? Porque, Demorou. assim, foi aos 13, então você teve Demorou. ali 14, 15, Demorou. 16, você ficou tentando, Demorou. né? Ocultar isso pra você. Demorou muito. Mas aí depois eu tive essa… Calma aí, cadê minha mãe? Caramba, mas aconteceu aquilo, cara. E agora? Foi meio assim, sabe? Muito difícil, né? Assim, eu tive uma experiência há pouco tempo de uma pessoa muito querida que eu perdi por suicídio, que foi uma amiga, né, que foi criada comigo. E para as pessoas que ficam, é muito difícil você entender, você lidar, você ter memórias da pessoa no Isso. início, porque aquilo é uma coisa que não é lei natural da vida, né? Não. Ela não se foi porque era a hora dela. Não era a hora dela, né? E a gente fica se perguntando por que fez aquilo, né? Ou por que foi assim o destino dessa pessoa. Mas aos poucos, com a maturidade, eu acho que você vai conseguindo entender, vai conseguindo aprender a lidar com a dor, com a Isso. saudade que fica, né? Porque é muito Isso. grande, ainda mais assim, eu imagino o seu caso, que é a sua mãe, eu acho que é um dos pontos que mexem muito com a gente, mãe, né? Eu não Mexe. consigo nem me imaginar perdendo a minha. Mexe.
E de uma forma assim, você era muito jovem ainda, Isso. né? Você precisava ainda muito dessa presença materna na sua vida, porque você ainda precisava passar por muitos momentos, você ainda ia passar e não sabia o que que te esperava, né? Isso. Um futuro aí sem a sua grande amiga do É, seu lado, né? ela era uma grande amiga. Eu costumo dizer que, assim, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, suas amizades começam em casa pra você depois tê-las na rua", né. Então foi exatamente isso. Ela me bastava. Eu não Sim. precisava de mais ninguém, assim. A gente trocava roupa. Mas você já sabia disso quando você tinha ela ali ou você precisou, Não, eu sempre sempre valorizei soube, né? demais, valorizei demais. Talvez por causa daquela ausência, né, durante aquele Esses períodozinho períodos, pequeno. né? Então, assim, depois que a gente teve dos 10, né, dos 10 anos até os 13, a gente viveu juntas, né? A gente foi, conquistou nosso apartamento, nossa casinha. Então aquilo ali era o auge, assim, contava tudo pra ela, aquelas descobertas que a gente tem, Dessa né. E fasezinha, ela era né? muito encrenqueira, nossa, aí ela ficava: "Não pode isso, não pode aquilo, porque não sei o quê". Minha mãe era muito assim. Mas minha mãe sempre foi uma grande mulher, assim, foi uma musa inspiradora pra mim, né. Ela era Que bonita, legal. simpática, ela era uma pessoa inteligente, ela era uma pessoa Nova, linda, nova, né? nova, tanto que ela morreu com 44, né, Muito nova, muito muito nova. nova. E aí, assim, qual foi a lição, assim, que você conseguiu tirar disso tudo? Porque eu tenho certeza que as coisas não acontecem na nossa vida por acaso, né? E a gente sempre tira alguma lição das coisas que acontecem. E o que que você, hoje em dia, Evelyn, conseguiu aprender com tudo isso que aconteceu, né? Com essa época tão traumatizante que foi na sua vida e te tornou a mulher que você é hoje? Ah, tantas coisas, Rafa. Eu acho que o primeiro passo, assim que ela fez o que ela fez, eu acho que ela teve, assim, uns momentos de tipo assim: você não vai ser fraca que nem eu, você vai erguer essa cabeça, dona Evelyn, vambora. Te deu forças, né, É, para seguir por um eu caminho acho que esse foi o diferente. caminho que sem querer ela deixou, esse foi o legado, sabe quando a pessoa deixa ela deixou esse legado de ser uma pessoa que eu tinha que ser extraordinária, minha mãe tinha muito disso. Minha mãe não gostava que eu fosse Qualquer só uma, né. uma. É, ela tinha muito isso. Ela falava: "Minha filha, eu sei que eu sou doente, eu tenho uma esquizofrenia avançada, mas eu sou muito, muito, muito mais do que isso". Eu achava isso bonito dela. Ela conseguia reconhecer isso, Conseguia, né. conseguia. De que ela era uma pessoa esperta, que mesmo com a doença, porque os médicos também levantavam muito a bola dela. Eu lembro que uma vez eu fui na consulta com ela e o médico falou: "Eu não sei nem por que você tá aqui. Isso só a medicina vai saber. Porque olhando pra você, você não tem Não é uma nada. pessoa doente, né. Nem é a minha paciente". Então minha mãe tinha muito disso, que ela mostrava isso para as pessoas, né, essa força. Mas também acho também que o momento da minha mãe traumático também foi porque ela tinha uma doença que ela aos poucos ela perdia a visão. Uhum. E isso era até uma doença que até um ator, teve recentemente, eu esqueci até o Eu nome eu sei dele. qual que você tá falando, mas eu não me É, que ele estava recordo. ficando cego de um olho. Aham. Só que antigamente não tinha esses recursos, Não né, era tão como tem avançado, ela né. chegou a fazer uma operação no IBOL, só que o médico falou: "Olha, infelizmente você Não tem muito o não que tem muito o que fazer, fazer". né. Então acho que isso deixou ela também mais traumática. Do Uhum. tipo: "Cara, minha mãe era muito vaidosa, então o que que eu tô fazendo aqui? Eu já tenho esquizofrenia, tô ficando cega de um olho, vou ficar fazendo o que aqui?", sabe. Sim. Então acho que a cabeça dela era muito assim. Isso prejudicou muito, né, a É, melhora porque a dela. gente fantasia muito, né, Rafa? É. Eu acho que a gente fantasia muito assim: "Ai, você tem que ser forte, você não pode chorar, você não pode fazer isso", mas não é bem assim, as Não pessoas é. reagem de outra forma, Sim. E né. aí eu acho que, essa força, às vezes, que a gente quer passar, é ruim pra gente mesmo. A gente precisa entender que nós somos seres humanos, que a gente tem os Isso, nossos momentos de isso, fraqueza, as fases ruins, e ter a calma de entender que tudo isso vai passar, né. isso Que aí, é uma fase, que é uma onda, que é um momento, né. isso, Às vezes você tá numa fase ruim da sua vida, que tudo parece que tá dando errado, né. E aí a isso. gente fica nessa negativa, né, nesse pessimismo de: "Ai, tudo acontece de errado na minha vida, tudo dá errado". E a gente tem que entender, ter a calma, a paciência, eu sei que é muito difícil, É. de que aquilo ali vai passar e que aquilo ali talvez seja para você ter um aprendizado, para você amadurecer, para você levar algo bom daquilo, né. É, eu sempre achei a minha história bem extraordinária,
Porque eu falava assim, se eu conseguir viver isso, eu consigo qualquer coisa. né? Se E eu acho que conseguir isso que foi o que me passar por motiva até isso, hoje. Que é o que eu passei lá atrás, eu passo qualquer qualquer coisa. coisa, né? E essa fase da sua depressão muito nova também, acredito que foi muito Isso. difícil, né? Foi. Foi porque eu tinha. Na época eu namorava, né? E aí eu meio que. Não tinha aquela coisa de namoro saudável, né? O rapaz era muito legal comigo, mas aí também não deu muito certo, porque eu tava vivendo outras coisas e era bem conturbado, assim, né? Sim. Mas foi uma fase rápida, graças a Você Deus. conseguiu sair dessa rápido, que Consegui, pô, eu bom. lembro que nem sei se ele atende até hoje, mas ele é muito especial. Esse doutor que cuidou de mim, ele era um doutor, ele era extraordinário. Ele chegou assim pra mim e falou: "Você tem 6 meses pra se curar, porque você não tem nada, você apenas passou por um baque, não tá sabendo viver isso, e eu quero que você me, me ajude com essa caminhada, porque assim, o que eu vou falar, você vai fazer, beleza? Então eu vou te dar 6 meses pra você ficar aqui." E em 4 meses eu tava curada. 4, 5 meses eu tava curada. Nossa, que bom. É. Eu acho que vai muito também da força de vontade, Sim, eu né? Da tinha pessoa de querer muita. sair Que eu via meu dessa. pai sofrendo, né? Eu E dava você muito já teve esse trabalho. trauma, né, na sua vida. Sim, Então, assim, você não queria ser mais uma pessoa sim, que fosse traumatizar os sim, seus amores, sim, os seus familiares, sim, né? As pessoas que sim, gostavam de você. sim. Tinha muito isso também. E era aquilo também, eu ficava com pena do meu pai, falando assim: caraca, meu pai vai viver tudo isso de novo. E com a filha dele, É. né? Você tem uma boa relação com ele até hoje? Tenho, hoje até muito melhor, porque eu tenho um filho, meu pai é apaixonado pelo meu pai depois casou de novo, né, teve a minha madrasta tem uma filha, do qual meu pai registrou a filha dela quando ela era bem pequena, então assim, eu também tenho essa irmã extra, né, e a gente sempre teve uma vida legal. Aí passou um certo tempo, eu fiquei com os traumas, assim, de coisa de mulher, né? Sim. Que eu passei a entender por que que a minha mãe, né, ficou tão traumatizada. Mas agora a gente vive muito bem, graças a Que Deus. A bom, gente graças a amadurece, né, Deus. Rafa? Graças a Deus Graças a também, Deus né? também, né? Que bom. E aí, como é que foi? Aí você teve esses trabalhos todos, como que foi que chegou Sereia Drink na sua Ai, mas vida? foi muita trajetória pra chegar até aí. Todo mundo lá. Resume então Vamos pra gente lá. chegar. Cara, É eu bom sempre fui contar. aquela pessoa que quis empreender, né? Então eu já tenho uma trajetória de vendas aí, né? Então, assim, eu conheci meu marido em 2018, né? E aí ele sempre falava pra mim: pô, você tem que fazer alguma coisa legal, você tem que descobrir alguma coisa pra você fazer. Não, peraí, vamos ver um negócio pra você fazer. E aí eu sempre gostava de tudo, esse era o meu problema. Eu gostava Queria de abraçar o maquiagem, eu mundo. gostava de salão de cabeleireira, até porque eu já tive uma experiência dessa com a minha irmã. Minha irmã tem um salão e uma vez eu, né, eu consegui administrar junto com ela. Mas aí eu falava assim, cara, o que que eu vou fazer? E a gente sempre foi muito festeiro. Eu, mais ou menos, perto dele, que ele é sempre o mais festeiro da casa. Jogou a bola Ele pro... é mais o festeiro da casa, a gente recebia amigos, né. E eu falava assim: "Ah, vou fazer uns drinks aqui para os amigos e tal". E eu sempre Começou como um hobby mesmo, né? até porque eu sempre gostei. Eu ia para o Aham. restaurante, eu Você pedia gostava de drink, receber os e de amigos, ter né? De amigos, sempre de estar pessoas ali. por perto, né, pra estar com a gente. E aí foi em abril de 2021. Abril de 2021, É, a isso pandemia mesmo. começou em 2020, foi Isso, isso, foi é. abril de 2021, a gente já estava naquela, sabia o que ia ser da vida. Eu falei: "Vou começar a fazer uns cursos online aqui pra bartender". Gente, a pandemia foi uma coisa muito engraçada, porque Amiga, eu acho pra que mim, foi. assim, é claro que teve a doença das pessoas, mas pra mim foi histórica. Eu escutei, assim, muitos relatos aqui e da vida mesmo, né, Uhum. fora do podcast, que a pandemia foi um verdadeiro divisor de águas para muitas pessoas. Muitas Foi. pessoas começaram a empreender, a mudar realmente, encerrar um ciclo e começar a ir seguir a carreira que gosta,
que tem muito isso de você trabalhar a vida toda, às vezes, fazendo o que você não gosta, né? Por causa do dinheiro, por causa do medo da insegurança, de trocar o certo pelo duvidoso, E né? quem De nunca encerrar o teve essa ciclo. É experiência, normal, né? né, de fazer algo por dinheiro? Não É. vamos ser, né, hipócritas e falar, ai, Não, claro eu que nunca. não. Não, eu já Ainda fiz mais quando várias somos coisas por novos, né? A dinheiro. gente Com sempre faz, a gente certeza. quer almejar algo Até porque primeiro a mais. gente quer dinheiro. Quando a gente é mais novo, primeiro a gente quer dinheiro. O que a gente gosta depois fica pra... Depois é pra depois, É verdade. né? E quando a gente vai crescendo, a gente vê que não é bem por aí, né? Porque, assim, Isso. quando você faz algo que você ama fazer, não tem aquele peso de, ai, tô trabalhando, que saco, Não. gente, tô doida pra ir embora, quero férias. Não tem isso. Você sente prazer em estar ali Isso. trabalhando. O trabalho se torna leve, né? Não é que não tenha problema, não é que não com seja certeza, cansativo. meus problemas acabaram Ao depois que eu contrário. comecei a empreender. Empreender dá muito Isso. trabalho, né? Requer muita dedicação, mas eu acho que quando é algo seu, que você ama fazer, tem um quê diferente, Pra né? você ver, meu marido tem até ciúme, um pouquinho. Tem Ele fala que eu ciúmes dou da mais sereia atenção. drink? Ele fala que eu dou mais atenção pro trabalho do que pra casa, mas é um pouco O meu disso. tá nessa fase com o pod da FAF. Ia. Ele fala, tudo é o pod da FAF agora. E chega no final de semana, a gente quer fazer alguma coisa e fala, não posso, amor, tenho gravação esse final de semana. Tipo isso. Mas cara, é um Ah, amor, né? Mas é aí que eu vejo que eu cheguei lá. Mas aí eu acho que a gente atinge o sucesso. Isso. O verdadeiro sucesso. Porque o sucesso não é só você, ficar rica. Não. Cheguei, agora eu tô numa tranquilidade. É muito bom. É você lógico. Ficar rica é maravilhoso. Mas é Ainda não consegui, mas eu imagino que deva Eu também ser. não, tá? Mas eu acho que isso, o ficar rica, o dinheiro, É as conquistas consequência. materiais, eu acho que é uma consequência de um trabalho bem sucedido. Isso, de um trabalho Isso bem é o feito. sucesso, né? Isso. Quando você vê o reconhecimento do seu trabalho, quando você vê algo que você projetou, que você sonhou acontecendo, isso transformando vidas, transformando o momento das pessoas. Isso é muito legal, né? Muito importante. Muito. Isso eu acho que é o sucesso. Isso é o sucesso. E o dinheiro é consequência do sucesso. Sim, com né? certeza. É a consequência de um trabalho bem feito, Isso. de você fazer com amor, né? Porque Isso. você tem o seu diferencial. Porque transparece, né? Sim. Eu costumo dizer que assim, eu trabalho com a alegria das pessoas, né? Porque Sim. bebida é a É alegria das né? pessoas. E eu vejo muito isso. Quando eu monto assim o meu bar, que eu falo, tá aberto, vem. As pessoas vêm tão entusiasmadas que eu falo assim, caramba, isso é o meu trabalho. As pessoas. E você vê E que o elas frio ficam na barriga felizes. até hoje. Já tem 2 anos a minha sente marca. ainda. Cara, parece que é o primeiro trabalho, parece que é o primeiro cliente. Que bom. Eu acho que isso é gostoso, né? É. Porque aí você não perde aquele encanto do Não, início, não, né? eu sou completamente apaixonada pela Sereia Drinks. Ai, que legal. Eu sou completamente. Mas como é que surgiu essa ideia, né? A gente sabe que Então, você tinha esse Aí eu gosto. fiz esses cursos na época da pandemia. E o meu mestre, né, que foi um divisor de águas também, Gui Kotoski, eu entrei no curso dele. E aí eu falava assim, cara, bacana, hein? Vou fazer uma imersão. Aí ele veio até o Rio de Janeiro, fiz a imersão. Ele queria que eu fizesse muito mais do curso dele, só que eu sempre fui aquela pessoa assim, já tô pronta. Eu não gosto muito daquela metodologia. Rápida, aquela né? coisa. Aquela agilidade. Eu gosto de coisa assim, rápido, vambora. Você gosta de aprender na prática. Isso. Não é isso? E aí eu escutava muito, e aquilo ali me dava. Eu tenho um TDAH horrível, né? Avançado. Eu tô aqui, tô ali, tô acolá. Então eu ficava assim, cara, não vai prestar. Eu preciso botar isso no eixo, na Fazer prática. funcionar. Aí aprendi. Hoje eu falo que foi um divisor de águas, porque assim, o meu método de trabalho é um método muito diferente de qualquer outro bartender. Eu não trabalho com coqueteleira, né? Que já é um diferencial. É verdade, eu não vi ainda. Eu não trabalho algo com assim. coqueteleira. E todos os meus xaropes que eu utilizo são feitos por mim. São todos artesanais. Olha, Então eu não trabalho com nada industrializado. caramba. Além Isso tudo você aprendeu nesses cursos que você Sim, fez? com o Gui Kotoski, que ele é, eu falo, assim, não é fazendo merchan dele não, hein, gente, mas ele foi um divisor de águas na minha vida. Ó, Gui, é um merchan grátis É, aqui, ó. Ele foi um divisor. Mas e aí, lá você aprendeu a fazer os drinks de forma original, né? De forma Hoje que a gente fosse... chama de drinks autorais. Tá? Sim. Hoje a gente chama de drinks autorais. Acredito que eu seja a primeira bartender, tá?
Não vou te dizer de todo o estado, porque seria muita pretensão, mas pelo menos do Rio de Janeiro, que trabalha sem coqueteleira, sou eu, hoje E aí, nesse como mercado. que é que funciona sem coqueteleira? Então, a gente trabalha com drinks, no caso, mexidos, né? Que a gente já leva toda a nossa estrutura, leva tudo pronto e a gente elabora na hora na taça para o cliente. Até os com fruta, tudo, Sim, né? tudo com fruta. Não amassa nada, Não, só não mistura. macera nada, faz a polpa extraída mesmo. Já leva Olha, adoçada, mas na medida certa, porque a gente sabe que tem às vezes cliente que que não não usa gosta. açúcar. Sempre tem alguma coisa também não adoçada ou um pouquinho só por causa da diabetes. Tem um cliente que às vezes tem diabetes, essas coisas. Sim. Então a gente trabalha de uma maneira bem diferenciada. Aí você então fez essa imersão, né? Isso. E aí você saiu de lá já querendo Só que mão nessa na imersão com massa. guia, ele não trabalha com esse método, tá? Então Da esse método coqueteleira foi feito por você que mim. criou. Eu falei assim, cara, eu sempre reparo altas filas no bar, a pessoa querendo beber, Que aquela coisa de demora, chacoalhar a né? coqueteleira. Preciso fazer algo Mais diferente, prático. prático. E eu também queria ser diferente, que eu tenho essa necessidade, né, de ser a diferente. Qual é o seu signo? Eu sempre sou ando assim. escorpião. Ah, gente, tá explicado, Eu né? preciso Eu tenho uma coisa com signos, né? Então toda convidada Sério, eu eu não pergunto do entendo signo. muito bem, não, mas eu vamos amo, lá. entendo. E escorpião é assim, É. adoro ser diferenciado. Eu sou meio. Meu esposo até fala assim, é parecida. Aí eu falo, não, eu sou Se é diferenciada. esse o termo, Mas então eu você gosto, é parecida. E não é assim, ruim ser. hoje eu posso te garantir que o meu método tem atraído bastante bartender. Eles entram em contato comigo pelo Instagram. Poxa, você vai dar curso? Poxa, você me Olha, ajuda que com tal legal. coisa? Então eu sinto que esse método tá querendo crescer. Porque hoje no bar, necessariamente eu trabalho sozinha. Mas se eu quiser colocar uma outra pessoa, ótimo, vai me ajudar. Mas um bartender dá conta. De até, mesmo? Dá. De até 40 pessoas, 50 pessoas dá. Sem fila no bar. Não, e isso é uma coisa que realmente faz diferença, porque eu odeio quando eu vou em festa e tá aquela fila gigante pra beber. Rafa, você precisa ir numa per- festa que eu preciso, esteja. né, de sereia drink. Uma vez Porque eu você calculei, perde uma vez eu calculei entre o pedido do cliente e a gente fazer o drink, dá mais ou menos uns 4 minutos. Nossa Se o cliente for Senhora. rápido na escolha, claro. Dá pra ficar bêbada então nas suas festas, Dá né? muito. Porque o que acontece? Eu sempre assim, chego numa festa, né? E tem chopp, cerveja, aí tem os drinks. Eu amo drink, adoro drink. Eu gosto de tudo, na verdade, Aham. né? Eu sou uma cachaceirinha. Ai, Adoro beber. Mas aí, princesa assim, do álcool. eu adoro, não tenho essa. Hoje em dia eu bebo menos, porque assim, né? A vida fit obriga a gente a beber Que um pouco isso, menos. sério? Ai, me bota nessa vida, gente. Preciso. Mas gosto muito. No final de semana, quando preciso, não me poupo. Bebo mesmo. Ai, tá Mas aí, certíssimo. às vezes, eu opto, por exemplo, por alguma coisa que já tá pronta, né? Porque a fila do bar é imensa, gente. Aí você bebe um drink, quando você vai pegar outro, Mas- demora tanto, você já tá sóbrio. Exatamente isso. Ai, E a minha desanima. proposta era exatamente acabar com isso. Se é essa Porque eu tenho um diferencial. ranço disso também. Que eu acho que assim, o legal do drink é claro que você tem um tempo pra elaborar, tá bom? Sim. Então tem uns drinks mais complexos que a gente leva um pouquinho mais de tempo. Às vezes porque você vai colocar numa execução umas flores, alguma coisa diferente. O Moscou Mule, por exemplo, né? É uma receita autoral minha. Eu peguei daquela receita, né, que tem. Coloquei algumas coisas diferentes, porque eu senti essa necessidade também. Eu vi que muita gente falava assim, eu não tomo Moscou Mule, que eu acho tão amargo. Aí eu falava assim, então agora você vai tomar o meu, que é bem diferente. A sua espuminha tem um diferencial. Sim, porque eu faço na mão. Ai, Eu que bato ela na massa. mão. Você não compra pronto, Não, né? Você e nem faz. faço aquele sifão, gente. Não falando mal de ninguém, porque eu acho super bacana. Acho que aquilo ali é necessário, sim, é um equipamento necessário. Só que eu queria ter esse diferencial. Ai, eu amo Moscou Mule. É. Você já tá me dando água na boca que Ai, só de meu falar Deus. desses drinks, Da gente. próxima eu trago O todos. que você trouxe aí pra gente? Pra gente Eu trouxe as degustar? batidas, que Olha, também gente, que é lindo, um deixa eu serviço mostrar. nosso. A garrafa de sereia drink, que coisa mais linda. Essas batidas Essa são. É de quê? Essa é de maracujá. Ai, que delícia. Amo, amo. Eu tenho uma história com maracujá, enquanto essa mostra essa daqui. Olha a pequenininha, gente. E essa coisa daí é um projeto que eu quero fofa. fazer no carnaval. Ai, que legal. Todo ano no carnaval a gente faz alguma coisa Levar pro diferente. bloquinho. Cara, é um olha que arraso, né? máximo. Aí é um shot. Dá mais ou menos provar? aí. Vamos? Bora. Vambora, gente. Vamos provar, porque assim, eu adoro, né? Minha garrafinha já até acabei com a água justamente por isso. Ela é dessa, gente, ó. Virou minha parceira agora de bebidas. Ela trouxe, eu falei, vamos provar, né,
gente. Vou Gente, ficar e bebendo em assim, casa de nada. verdade, não é porque sou eu que faço, não. Mas eu nunca vi alguém vender uma batida com a consistência tão cremosa igual a Nossa, essa. parece um mousse. Parece Bota um aí pra mousse. você. Esse é um diferencial aqui da sereia. Todo mundo que pega essas batidas fica desesperado. Meu Deus, que delícia. Parece um doce. Um Parece um docinho doce. mesmo de maracujá. Parece um doce. Não dá nem pra sentir o álcool, isso é um perigo. Isso é um perigo, gente. Ai, que delícia. Nossa É Senhora. muito boa, é muito boa. Eu amo batida. Amo, amo. E aí também, a batida também foi uma coisa que aconteceu depois. Eu acho que depois de uns 5, 6 meses que a gente já estava trabalhando com evento. E você que faz também? Eu que faço. Nossa, muito Tudo boa. sou eu que elaboro. Eu até tenho hoje uma equipe, né? Tenho um amigo que às vezes faz uns trabalhos pra mim, o Richard, tem a Clara, que tá na minha equipe, que é um bebê, tem 18 anos, gente. Meu Deus. Mas tem uma competência fora do comum. Essa daí vai ser boa no que faz. Eu costumo dizer que ela vai ser a sereia minha, sabe? Tipo, eu Você quero. vê um pouquinho de você nela ali Vejo já, né? essa garra, essa vontade, Que com uma história legal. diferente, é claro. Todos nós temos histórias Sim, diferentes, mas ela tem muita garra de trabalhar, de querer crescer, que legal. de colocar a mão na massa. E eu costumo falar que é muita sorte quando você encontra pessoas assim, porque assim, o mercado de trabalho tá difícil. Quando você precisa trabalhar com funcionários, é muito difícil você encontrar alguém que ama o que Esses dias faça, ela, que se ela até me emocionou, dedique. que ela falou assim: Poxa, você foi uma luz no fim do túnel, eu me inspiro muito em você. E aí, meu sonho era trabalhar com você. Eu falava: Caramba, mas calma aí, eu? Ela: Não, eu tinha um sonho. E engraçado que ela foi minha cliente. Eu fiz a festa de aniversário dela. Olha, você fez de 15? Não, fiz agora, dos 18. Acho que dos Ai, 18. que máximo. Aí ela te amou e queria trabalhar com Uhum. você. Gente, que Aí a mãe dela, ó, delícia. ela quer trabalhar com você e tal. E as batidas, como eu tava te falando, foi um projeto que foi depois de 5 meses. E eu tinha muita necessidade de beber uma batida boa. Primeiro, Uhum. porque as pessoas oferecem batida com cachaça. Eu não sou muito fã de cachaça. Eu também não sou. E segundo, que as É pessoas com querem. vodka sua? É com vodka. É esse o E diferencial segundo, dessa que as mulher. pessoas Amo. querem vender um negócio parecendo que só tem vodka pura. Você não sente o muito sabor, forte, né? você não sente nada. Eu falava: Não, cara, eu tenho que pegar um negócio, um diferencial aí pra vender. E aí a gente usa os melhores Por insumos. que eu não conheci Seria Drink antes, gente? Porque no ano passado, né? Aniversário da minha mãe, eu amo comemorar aniversário, tá? Amo, Também amo. E de amo. todo mundo que é perto de mim, minha família, Aham. né? Aí minha mãe, ela faz aniversário em junho. Eu falei: Mãe, vamos fazer uma festa junina, né? Que não sei o quê. Festa junina combina com o quê? Pô, batida, gente. né? É match. Aí a gente fez uma festa super gostosa. Aí a gente comprou um monte de batida. Foi a sensação da festa, E essa né? ainda tá fresca, tá? Porque, assim, ela não tá tão gelada. Mas quando você levar pra casa... Bem você... geladinha, Amiga, né? esquece. Que delícia. Ela Essa garrafa vai acabar rápido lá em Vai, casa. vai sim. Não, eu já amei. Parece um docinho. E, gente, é muito cremosa. É olha muito isso, cremosa. parece um A gente usa os mousse. melhores insumos Que mesmo. delícia, que É. delícia. E aí, me conta, assim, que eu já entrei um pouquinho lá no seu perfil e já vi que você já atendeu alguns famosos. Ai. Como é que foi que chegou essa fase, né, da Sereia Não, Drink? Aí gente, de verdade. Essa fase foi uma fase muito maravilhosa. Sem contar que não foi parceria, gente. Não foi. Que máximo. Porque Foi hoje em dia é contrato difícil, mesmo, né? foi. Você começar, as pessoas te darem essa Foi. credibilidade. Foi. E foi uma surpresa pra mim, porque foi um amigo que já trabalha com evento. Que ele, inclusive, trabalha muito bem também. Ele falou: Evelyn, pô, pintou um trabalho, eu vou te colocar. Acho que você é a cara do trabalho. E eu vou te contar depois quem é. Eu falei: Não, beleza. Achei só estranho o jeito que ele falou, né? Cliente pra mim é cliente. Ele falou: Olha, vai entrar uma moça em contato com você pra acertar todos os detalhes. Você passa tudo direitinho. Assim que ele entrar em contato e falar contigo, você fala comigo. Nisso entrou a Vilma em contato comigo, que é a funcionária dela, né, de anos. Entrou em contato comigo. E aí pediu orçamento, tudo bonitinho e tal. Ela falou assim: pra uma família. Eu falei: Tá bom. Também não entrei em detalhes. Aí depois eu desliguei, meu amigo falou: Olha, é a Glória Pires. Nossa Senhora! Aí eu falei: Oi? É a Glória Pires. Aí eu falei: Não. Eu lembro que eu tava fazendo faxina, né, num apartamento que meu marido aluga apartamento por temporada, em Copacabana. E aí a menina entrou de férias pra você ver minha alma de empresariar o negócio. Falei: Não, sou eu que vou fazer essas faxinas aí, ganhar um dinheiro a mais, gente. Aí tava fazendo a faxina lá, aí ele: É a Glória Pires. Aí eu falei: Que isso? Como é que eu vou fazer Falei: uma... Não, isso vai ser um marco. Eu falei: Mas vem cá, não é parceria, nada? Porque ela pegou tudo querendo... Não.
não tem essa, tá? Faz o teu melhor, faz o teu trabalho. Na verdade, era aniversário da filha dela, da Antônia. Uhum. Da Antônia não, minto, da Ana. Minha mãe é muito fã de É, Glória. e nossa, foi um marco. Eu ficava tão Imagino. Ficou ansiosa. nervosa? Deu um frio na barriga de fazer essa festa? Então, quando eu cheguei lá, ela tratou a gente muito bem. Ela não estava lá ainda, ela tava, de vez de estar lá dentro e tal. E quem atendeu foi os funcionários. Eu já cheguei muito nervosa e fazendo. Como é que E foi a nesse- preparação, assim, dessa festa? De você, tipo, vou me preparar Não, pra e eu trabalhar ainda numa fiz um festa de evento Glória Pires. antes, né? Eu ainda fiz um evento antes no Scarpe, que é onde eu tô sempre nesse salão de cabeleireiro, que na verdade eles são os que abriram a porta pra mim. Então, todos os eventos que tem lá, eu tô com eles, graças a Deus por isso. E aí eu já tava assim, querendo falar pra todo mundo, e não podia Não também, podia, né? Fazer. E eu nervosa, aí meu esposo arrumando tudo pra levar, né? Porque tinha vidros, tinha louças. Vocês trabalham juntos? Então, ele me ajuda muito. Aham. Me ajuda muito. Na verdade, é como se fosse um sócio pra mim, né? Sim, sim. Me ajuda muito. E eu nervosa, aí caiu um dilúvio, Rafa, um dilúvio. Nossa, E eu tudo toda acontece, né? molhada. E eu, meu Deus, como é que eu vou chegar na casa dela assim, toda molhada? Aí montamos o carrinho todo. Aí passou 10 minutos, eles desceram, a família desceu. Amiga, eu só tava toda cagada. Toda cagada. O nervoso, não... quê? Não passou e o nada. pior, ela olhou pro meu carrinho e só falou assim: mas eu não quero você aí. Aí eu. Ih, aí "Oi?" pronto, já gelou, né? Aí eu, meu Deus, ela não gostou. O que que tá acontecendo? E eu, nervosa, né? Aí ela, não, eu quero você ali no bar da minha casa. Muito mais confortável pra você ir pra ele trabalhar. Você se incomoda? Aí eu. Só que eu olhava assim pra ela estática. Eu parecia. Tipo, Eu. Hã? tá Aí tudo meu esposo, ótimo. vambora, cara, vamos trocar o negócio. E aí a gente fez no bar da casa dela. Ela é linda, essa mulher, né? Que Amiga, mulherão. Eu zerei a vida nesse trabalho. Eu zerei a vida. E aí, vem cá, deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu vi lá no seu Instagram. Pergunte. O Belo tava nessa festa Não, ou foi uma o outra Belo festa? foi uma outra situação. Gente, minha mãe também é apaixonada no Belo. Eu sou muito viu? fã. Não, eu paguei foi mico, né? Mas tudo bem, faz parte do negócio. Da Glória foi isso. Foi muito A importante festa pra foi mim. incrível, Foi. deu tudo certo. Deu tudo sucesso. certo. Aí vamos lá pro Belo. Aí do Belo foi o seguinte: uma amiga minha, Sakurai, ela se dá muito com eles, né? Com a Graciane, é muito amiga da Gra e tal. Falou, amiga, ela já era minha cliente. Eu já tinha feito a festa da filha dela 2 vezes. Aí, amiga, poxa, faz uma parceria comigo legal e tal. Faz um precinho. Porque assim, parceria comigo, como é que funciona, Rafa? Dependendo de quem eu me sinto à vontade, de quem eu tenho um carinho. Tem que bater, né? Isso, eu faço 50% do projeto, né? Então, se o projeto deu R$2.000, R$1.000 é o projeto da pessoa que eu fiz a parceria. Sim. Porque tem custo, tem ônus, Claro, tem é o seu funcionário, enfim, trabalho, não tem né? como ser 0-0, né? A conta não bate, né? Pra gente servir um bom trabalho, a conta não bate. Até porque os seus produtos são produtos caros, você trabalha com qualidade, isso faz toda a sim, diferença. faz toda a diferença, né? E no dia, eu costumo dizer que o ser ele já te dá trabalho antes, durante Porque e tem toda uma depois. preparação, Tem toda né? uma De você preparação. E fazer por eu os fazer drinks. artesanal, eu tenho que fazer naquele dia pro cliente. Aham. Então, se o horário do cliente, vamos supor, é 8 horas da noite, 5 horas da tarde tem que estar batendo as frutas pra ficar tudo fresquinho, tudo Sim, direitinho. Sim. Aí eu falei assim, faço, amiga, claro, pô, ano passado você me chamou e tal. Ela, só que, pô, tem uma coisa pra te contar. Eu falei, pô, o que foi? Pô, vai ser na casa do Belo e da Graciane. Aí eu falei, caraca, tô zerando a vida com você, hein? Ela, pô, vou te ajudar, vambora, vai ser muito legal, pererê. Amiga, esquece, cara maravilhoso, super Super educado, simpático. E ele parava a festa, mas ele nem ficava na festa, porque eu acho que senão ele ia parar a festa. Eu sei como Ia é que acabar é. aquele negócio da festa, todo mundo querendo tirar foto, Foto, essas né? coisas. E a Graciane também muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Que legal essas experiências que você Sim. viveu. E eu tenho certeza que isso vai se tornar algo cada vez mais comum. Ai, porque você amém. vai crescer demais. Amém. Você faz com amor, você tem Faço. brilho nos olhos. Faço. E esse é o diferencial quando a gente faz com amor, Sim, né? O sim. sucesso vem automaticamente. Sim, vem. E assim, quando que você sentiu que aquilo ali realmente era algo que você queria fazer pra vida? Eu vou ser muito sincera com você.
nos primeiros meses de trabalho foram muito difíceis, né? Porque você tem que ter um dinheiro para poder investir, né? Um investimento. Você começou a trabalhar na pandemia, em 2021? Sim, na pandemia. E Na rolava pandemia. eventos rolava, mesmo? rolava. E não era clandestino, não, tá, galera? Rolava. Aquele Tinha evento os mais curtinho, aniversários, os né? aniversários, Poucas trabalhava pessoas. de máscara, um calor pra cada um. Não, porque assim, é algo muito diferente, né? Você contar que você abriu uma empresa de drinks, Não, né? ninguém acreditava. Na pandemia. Ninguém Que era assim, a acreditava. época que menos tinha festa, né? Que as pessoas estavam em casa. Então, Ninguém assim, acreditava. realmente essa história é extraordinária. Extraordinária. Costumo dizer Tudo é que diferente. papai do céu botou a mão assim e falou: ó, tu vai Você não vai ser mais uma. não tem como ser mais Não tem uma. como. Nesse mundo não tem como ser mais uma. Você tem que ser aquela. É isso aí. E hoje, assim, eu costumo dizer que Instagram, gente, vocês vão até me perdoar o que eu vou falar. Instagram é muito importante, mas você não tem que se basear pelo número de seguidores. Ah, não, com Eu certeza. não tenho nem 6 mil seguidores e já fiz 700 eventos em menos de 2 anos. Olha. E faturamos 90k ano passado, graças a Deus. O número, ele importa se for orgânico. Se realmente os, por exemplo, 5 mil que te seguem que são clientes, são clientes. seguidores Eu fiquei, orgânicos. na época, super tentada, Rafa, confesso. Eu falei, cara, todo mundo tem 30k, 20k no meio dos bartender. Como é que eu vou ter só 2 mil seguidores? Aí meu esposo falava assim pra mim, cara, dá o seu melhor nas Você vai festas, porque crescer o boca a automaticamente. boca é o É, o mais melhor. importante. E vou te falar, assim, a maioria dos meus clientes é o no boca a boca boca. né? É que Que mais alguém importa. indicou, que alguém fez. E é sobre isso. É claro que a gente ter global na nossa página influencia muito, tá? Que hoje eu vejo muitos clientes que fecham comigo e falam pra mim: ah, se você trabalhou na casa dela, você vai trabalhar na minha, com certeza. Ganha uma credibilidade, né? Ganha, porque as pessoas são meio fantasiosas com essa São. questão, tá? Eu acho que ainda isso é um preconceito, que a gente deve quebrar isso, tá? Que eu não acho bacana. E essa questão do Instagram, hoje, meu negócio é tudo orgânico. Eu faço tráfego pago, eu tenho que fazer, não tem Sim, jeito. Porque sim. também trabalhar só com boca a boca é difícil, porque é bebida. Entre uma festa você ter dinheiro pra comprar comida e a bebida você vai ficar com a comida. É, com certeza. É um supérfluo, não deixa de Com ser. certeza. Apesar de ser um item importante numa festa, mas é um supérfluo ainda, É. né? E as pessoas têm muito disso. Ah, mas você só tem 6 mil seguidores. Eu já escutei isso de cliente. Como? Como assim? Eu falo, gente, Isso não importa tanto. você vai ver que é apenas um detalhe. Sim. Mas no começo eu também me apegava muito a isso. Queria comprar seguidor, Sim. ficava no desespero. Ai, meu Deus, não sei como é que eu vou fazer e tal. Mas não, depois você vê que é só um detalhe. Eu acho que depois que você tira também isso do foco, as coisas fluem. Isso. Acontecem, você vai crescendo e quando você vê, você já Isso. destravou essa Isso chavinha aí. que você tinha tanto Por isso eu medo, falo né? isso pra você. O Pod da Fafi, não desista. Você não tem noção de quantas motivações aqui você vai trazer. Eu tenho De certeza. quantas coisas boas você vai fazer pras pessoas. E olha, eu chego a arrepiar. E você não tem noção do quanto que eu aprendo ouvindo as pessoas, sabe? As histórias. Eu falo que cada entrevista, cada convidada, eu saio um pouquinho diferente daqui, sabe? Porque eu vou escutando, eu vou aprendendo. É uma bagagem, É uma né? bagagem, é uma como você bagagem. falar com pessoas. Eu costumo dizer muito isso. Eu quero estar nos lugares onde as pessoas falam de negócios, de coisas boas. Eu tô muito assim. Hoje eu tenho 36 anos, né? Mas assim, eu quero estar com pessoas que construíram algo, Sim. né? Que te agreguem, né? Isso, eu tenho muito disso. E eu acho que isso também é um diferencial pra gente que Pra tá nesse gente, mercado, com certeza. né? Ter pessoas que querem nos motivar. O Pod da Faf tem sido uma experiência e um projeto muito incrível. E eu tenho certeza que eu inspiro muitas pessoas com isso. E é trabalho Trazendo de histórias formiguinha, reais, Rafa. né? É trabalho de formiguinha. Tem mês que eu tinha um evento do mês. E aí eu falava assim... Ai, gente, eu chego a me emocionar. Ia pra internet e falava assim... Hoje a agenda tá lotada. E aí eu tinha um cliente no mês. E eu me motivava. Falava, hoje a agenda tá lotada. Eu tinha 2 clientes no mês. Sabe? Esse salão... Os bastidores que a gente ninguém não filma, né? Ninguém conta. Mas é assim que se começa. E aí... E é assim que você vai ganhando Passou credibilidade. 7 meses, a agenda tava lotada Mas sabe por que mesmo. a gente tem que fazer isso? É uma coisa que você falou. As pessoas, elas gostam de se fantasiar na internet. Gostam. Elas gostam de consumir algo que às vezes não é verdadeiro. Então você precisa estar nessa coisa de tipo, minha agenda tá cheia, minha não sei o quê. Por quê? As pessoas querem o que todo mundo
quer Isso, também, que todo mundo isso, deseja. Elas só dão isso. oportunidade para as outras pessoas assim, Isso, né? E é isso. dessa forma que a gente vai Objeto de crescendo. desejo, isso aí. Eu espero muito que as pessoas consigam, né, dar oportunidade para as pessoas que estão começando, porque é muito importante quando você É está difícil, começando. não é difícil. fácil. As pessoas que você menos esperam te dão oportunidade, né? Quando você está E crescendo. sem contar os baldes de água que às vezes você recebe, você leva, né? é verdade. Apesar de que eu não levei muito, não. Eu não levei muito, não, porque eu não me deixo Não, impactar. não é dessa personalidade, Tem gente que fala né? assim pra mim, ué, mas não é cansativo? Mas muito trabalho para tal coisa. Nossa, mas vai ganhar só isso? Eu falo, mas é de só isso, só isso, só isso. É isso. Então eu sou muito assim. Eu sou muito positiva. Sou muito positiva. Que bom. De R$ 100 eu consigo enxergar R$ 3.000 e aí os números só crescem. Você tem a calma para entender que a sua hora vai chegar. Eu tenho né? muito disso. Eu aprendi Fé, isso. né? Não era assim. Eu me sentia sempre, tipo, muito atrasada em tudo. Não. Eu falava, ai, meu Deus, eu preciso crescer. Eu me cobrava muito. E aí, hoje em dia, eu entendi que quando... Eu acho que foi uma evolução muito grande da Rafaela de 2022 e 2023, né? 2022 eu virei uma chave na minha vida muito grande. Quando eu entendi que eu precisava deixar as coisas fluírem e que a minha hora ia chegar, porque eu sabia o que eu queria. Isso. As coisas iriam acontecer. E as coisas começaram a acontecer na minha vida. Então, eu tive um relacionamento antes do meu marido que eu fiquei 5 anos, né, com essa pessoa. 5 anos entre idas e vindas. E eu aprendi muito isso com ele. Ele falava assim, olha, tá chovendo? Problema que tá chovendo, bora. Então, ele tinha os defeitos dele, mas ele tinha muito essa coisa de fé. Ele ficava muito assim, vamos ser o melhor, vamos fazer tal coisa, vamos não sei o quê. Então, isso é isso, e eu muito, aprendi né? a ser assim, positiva. Que legal. E eu acho que esse é o motivo da sua fé. Você tem que ser positiva. Com certeza. A fé não é sobre religião, tá? Apesar de eu ter a minha e ser apaixonada pela minha, mas eu acho que a fé é o que nos motiva a ter o que a gente tem, a ser o que a gente quer. Dias, a ir atrás do nosso, Isso. né? Porque sem esse fôlego, quem é você? A ter esperanças que a gente vai ter um mundo melhor, né? Isso. Essa coisa de... Não, eu me espanto ainda com algumas pessoas que às vezes As acordam pessoas estão por muito acordar. bitoladas, né? Não, Ai, não. é cansativo. Gente, eu tinha tanta coisa pra te perguntar ainda. Poxa. Mas só que é tão rápido que passa, né? Mas vamos lá, vamos rapidinho pra gente terminar. Tá bom. O que a maternidade mudou na sua vida desde que você foi mãe? Ai, tanta coisa. Foi bom? No início, não, tá? Que eu também não vou dar uma de romantizar as coisas, porque é difícil, né, Rafa? Eu fui mãe solteira, tive uma gravidez sozinha. Mas foi muito bacana, assim, tem sido muito bacana. Porque o meu filho já passou daquela fase de bebezinho, agora Ele tá com 5 anos. É uma fase gostosa, melhor né? fase. Eu não sabia que eu ia ser tão apaixonada pelo meu filho. Porque assim, você é apaixonada pelo seu filho, óbvio. Mas quando ele tá nessa fase, acho que você fica mais. Você vai conhecendo a personalidade, o jeitinho, né? Te dá Ele trabalho, né? Porque ele, assim, ele é meio terrívelzinho. Mas recompensa, Mas né? compensa. Que ele fica, mãe, você é linda. Mãe, te amo. Mãe, por que você trabalha com drink? Mãe, o que o drink faz com a pessoa? Então ele tem essas perguntas, assim. Ele é fogo. Imagina quando crescer, que vai querer beber os drinks sinistro, da mamãe. Ele já fala, mãe, eu vou tomar cachaça quando crescer. Oi, Evelyn, vamos pro bate-bola. Vamos. Que era um jogo Ai, não rápido pra acredito você. nisso. Gente, passou muito rápido. Não é? Tem passado voando. Quando o bate-papo é bom, Ai, não passa tão acredito, rápido. Você tem que voltar aqui gente. depois pra Eu também continuar acho, eu quero voltar a aqui sua de história. novo. Você vai voltar, tá feito Amém, convite. com certeza. Segunda temporada você volta. Ai, que delícia, gente. Aí vamos fazer uma segunda temporada diferente. Eu acho que tem que ser uma temporada diferente. Vai ter, já tem muitos projetos. Vamos montar aqui o Bar da Serena em outra temporada. Vamos ver o que a gente faz aqui. Enquanto tá tendo podcast, tem alguém nos servindo drink. Ai, que aqui. delícia! Nossa Senhora. Promessa é dívida. E dívida sonho. tem que ser paga. Vamos lá, depois a gente vai conversar sobre esses projetos. Ah. Amei a ideia. Vamos lá, um sonho. Um sonho que eu ainda não realizei. Realizou isso. Comprar meu patrimônio, minha casa. Que legal. Que já tá, se Deus quiser, engatilhada, porque Deus 2023 vai acontecer. Não, amiga, Deus calma. prepara a benção e a gente só corre atrás que é pra receber, entendeu? Isso. E qual é o seu maior medo? Medo de não ser quem eu sou hoje. Medo de não ser
a alegria que eu sou hoje. Da sua A autenticidade. força que eu sou hoje. De vir alguma coisa assim muito braba e me deixar muito pra derrubar. baixo, me derrubar. Não tenha medo, não. Você é Não, forte. ai, que bom. Você já passou por tanta coisa que o que vier agora, como Verdade. você mesmo Tomara. dia, você passa. Se você pudesse escolher um destino pra viajar agora, qual que seria? Pra Grécia, eu sou Ai, a Grécia é apaixonada. uma Vejo as delícia, fotos né? assim, sou bem. É lindo, eu Se também bem que tenho tem dois vontade. roteiros que eu acho que deve ser muito assim, top. Que é a Grécia e Dubai, gente. Dubai eu também tenho olha, vontade. Habibi. Riqueza, né? Não, é nossa cara, bom né? tá perto da Habibi. riqueza. Ai, se você não fosse dona da Sereia Drink, né, do seu projeto que você tanto sonhou, idealizou, o que você gostaria de fazer? O que você se visualiza? Alguma coisa com vendas, com certeza. Sim. Ou ia ser uma empresária. É a sua paixão. É a minha paixão. Que legal. Já Nasceu tentei pra fugir, tentei fazer um período de comunicação social, mas não foi lá aquelas coisas. Eu queria mais, eu queria Mais, estar né? naquela coisa ali. O que a Evelyn de agora falaria pra de 10 anos atrás? O recado Caraca, que você hein? passaria assim pra ela? Nossa. Acho que eu falava assim, caramba, menina, que sofrimento todo foi esse, hein? Mas olha, Calma mulherão, que a que você vai recompensa se vem. tornar. Porque foi punk, Foi foi punk. difícil, né? Foi. Mas você se orgulha pela mulher que você Tenho se muito tornou. orgulho, tenho muito orgulho disso, de tudo que eu passei, porque foram muitos momentos infelizes, momentos tristes. Já passei fome, frio, mas tô aqui, cheguei. É isso. E é isso. E depois disso, deixa um recado aqui pra todo mundo que tá te assistindo no Pode da Galera, Faf. primeiro eu quero pedir pra me adicionar no Instagram. Sigam muito essa mulher Seguirem maravilhosa. ela também, porque, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Uma mulher linda dessa, vocês não tem nem noção do que eu tô vendo aqui. Ah, não, peraí, queridos. rapidinho, antes de você passar o recado. Conta como é que foi, assim, que surgiu a ideia de você botar lá na caixinha. Ai, Porque, assim, gente, a Evelyn surgiu na minha vida da seguinte Foi. forma. Eu botei uma caixinha lá, né, de quem que as Foi. pessoas gostariam que eu entrevistasse aqui no Pode da Faf. E aí ela se candidatou. E aí eu fui lá e falei, deixa eu conhecer a história dessa mulher. Quando ela me contou, eu falei, vamos agora, eu Agora. quero você lá. Que história foda. Mas eu sou muito intuitiva. E eu tava viajando, tava em São Paulo. Você falou que botou ali no calor do momento, Eu botei no calor né? do momento, eu falei, ela nem vai ver, né, a caixinha, vai passar despercebido. Mas eu sou muito assim, Você vai lá, joga a sementinha. jogo a sementinha e ela vem. Joga pro universo e ele Joga te pro devolve. universo, ele devolve. Agora dá o seu recado final aí pra Galera, gente. adicionem a gente, sigam muito, muito Sereia Drinks, o Pod da Faf. Galera, não desista do sonho de vocês, tá? Porque eu sou aqui exemplo vivo de que eu tinha tudo pra dar um BO danado e hoje eu tô aqui. Deu certo. Deu certo, graças a Deus vem dando certo. A Sereia Drinks foi um presente pra mim, foi um marco assim histórico, não pelo faturamento, porque a gente faturou quase 100k, né, como eu te falei, Sim. mas isso é pra incentivar as pessoas, isso não é pra deixar a gente grande, falar assim, nossa, ela faturou tudo isso. Não, é pra te deixar entusiasmado, você que tá nesse mundo de bartender, você que quer abrir um negócio. A gente passa por muitas lutas, óbvio. Quem não passa? Mas a gente também passa muitas vitórias. Sim. Então, eu digo isso pra você, não desista. E quer ver um segredo que eu levo isso pra vida? Conta que Quanto eu mais amo. as pessoas falam assim, ai, ou dá aquela dobradinha de roxinho assim. Ah, Você tá fazendo isso? Ah, É aí não vai ter que eu muito sucesso. É aí que eu vejo que eu tô no caminho certo. Sim, mas é verdade. Juro, é aí que eu falo assim, cara, é isso, é sobre isso. Eu aprendi a não dar mais importância pras pessoas quando elas Eu dou falam. por essa razão. Que eu falo assim, Aí você é um tu queria termômetro, ser eu, né? né? Tô entendendo. É um verdadeiro termômetro. Não desista, Rafa. Não eu sei que vou. você tem milhares de coisas. A gente tá num dia que poderia ser o seu lazer, o seu momento. Eu já me acostumei com isso, tá? Mas eu vou te falar, eu não ligo. Eu prefiro estar aqui, gravando, trabalhando. Isso aqui pra mim hoje em dia é melhor O do cliente que eu fala tá no assim pra mim, quer lazer. ver a coisa que eu mais amo? O cliente fala assim pra mim, eu já tô cansadona, porque eu fico em pé literalmente, às vezes 4, 5, às vezes 24 horas. E aí o cliente fala assim pra mim,
Você tem como ficar mais 1 horinha? Mais 2 horas? E a gente acerta? Cara, eu vejo que foi sensacional. Ele não quer nem que eu vá embora. Aí tu fica Então com o maior sobre prazer. Que vem o isso, gás, é né, pra isso, sobre continuar. isso. É igual a gente tá num bate-papo aqui, gente, que deu até pena de ir embora. Eu não quero ir embora. Dá vontade de acabar. Não, porque é muito bom. A sintonia é muito boa. Cara, você é maravilhosa. Ah, Amei te obrigada, conhecer. Obrigada por ter topado vir. Obrigada por aparecer, por contar essa história, viu? Eu acredito que as pessoas não reúnem e a gente não se conheceu à toa. Foi por um propósito. Quero você na minha vida. Vamos estreitar uma amizade muito longa Se por Deus aí. quiser. Seria Drinks e Pod da Fafi. Vai vir com certeza, tudo. Com certeza. Se Deus E quiser. esse aqui, dá pena, gente. Eu quero beber tudo, né? Mas vai ficar aqui tudo um de seu, memória. meu amor. Mas vai ficar aqui um de memória que então você tá passou bom, aqui. arrasou. Quando acabar a temporada, Segredo, gente. Ó, isso aqui é um presente meu pra você levar pra gente, sua casa, que tá? lindo. Suspiros da minha parceira delícia da Jaque, que é uma delícia. Falei ó, pra ela pode que eu ia comer quebrar aqui. o tabu, gente, que eu já comi aqui. Vai, vou comer mais come, um, entendeu? Que eu come. sou dessas. É isso. Porque as pessoas vêm aqui e não comem essas maravilhas que tem aqui, nem sabem o que tem de bom aqui, entendeu? Tem macarrons Gente, delicioso olha da isso. Reda, Vamos delícias comer, da gente. Jaque, tem Vamos comer, suspiro, ser feliz, tem ter tudo. saúde, que é E o que aqui importa. ainda tem, ó, agora seria Isso aí é daqui drink, a ficou pouco. perfeita Isso essa aí entrevista tá aqui. perfeita. Eu conversaria por mais umas 3 horas, gente. Também. Olha, queria agradecer, estamos chegando, infelizmente, ao fim desse bate-papo, que foi tão maravilhoso. Dava vontade de continuar aqui mais horas e horas e horas e horas. E estamos chegando ao fim da primeira temporada do Pod da Fafi. Não acredito nisso, gente. Mas não fiquem tristes, gente. Isso é um sinal de coisas boas vindo por aí, tá? A segunda temporada promete demais. Vocês já não vamos perdam ficar pra todos esperar. ligados. Eu falei que a gente tem que parar a internet. Porque eu vou parar, tem que chamar Vamos a família, mesmo, todo mundo por tem que parar a favor. internet. Então, vamos aproveitar. Pede pra todo mundo Vamos. seguir o Pod da Fafi. Gente, sigam muito o Pod da Fafi. Vocês que são meus seguidores lá do Instagram, lá do Sereia, quero ver todo mundo seguindo, que inclusive eu vou fazer um sorteio relacionado à sua página. Tá adorei. decretado. Gente, Mais essa tarde eu mulher posto o sorteio que vai maravilhosa. ser top. Ela tem que veio pra seguir a causar. Pod da Fafi, tem que me seguir. E aí vocês vão ver, vai ter um carrinho móvel de presente numa festa de até 30 pessoas. Participar disso também. Então vambora. Tá decretado esse sorteio, hein, galera? Maravilhosa, amei, gente. Então é isso. Estamos chegando ao final dessa segunda temporada. Da segunda não, ó, já tô falando da segunda. Da primeira tá bom. temporada. Mas aguardem a segunda, tá? A gente vai ter uma pequena pausa aí. Carnaval tá vindo, então aproveitem, curte. Que Márcio, a segunda temporada vem com O ócio é tudo. necessário, né, amiga? Com muitas coisas novas por aí, muitos projetos novos, muitas novidades, muitos convidados maravilhosos, tá? E é isso. Muito obrigada pelo carinho, todo mundo que assistiu, todo mundo que curtiu, comentou, compartilhou nessa primeira temporada. Foi maravilhosa, convidados maravilhosos, pessoas maravilhosas. Eu digo que esse é o projeto da minha vida. As pessoas falam, Rafa, você nasceu para isso. Hoje em dia eu falo, eu nasci para isso. Você nasceu, não, você tá pronta pra isso. Eu amo a o que eu vida faço toda. e eu tenho certeza que Com esse certeza, projeto vem só vai pronta. crescer cada vez mais. Então, gente, muito obrigada, tá? Vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar com os amigos para todo mundo poder assistir esse episódio maravilhoso que foi essa conversa com a Evelyn, tá? Nos sigam nas nossas redes sociais, @poddafaf. Você já falou a sua? @sereia Peraí, drinks. vamos lá de novo, vai, Tá. agora. @sereia drinks. Isso. Então sigam essa mulher maravilhosa pra vocês acompanharem os drinks dela maravilhoso e a vida me chamem dela. pra festa de vocês, hein? E chamem, contrate Sereia Drink, porque é isso aqui, gente, ó. Isso é só É dos deuses isso é essa só uma batida, tá? amostrazinha. Não tô fazendo aqui mexendo, não sabe o que está na minha frente, não, tá? Eu vou beber e tornar tudo aqui. E me sigam também na minha rede social, gente. É tudo @Rafa Rodrigues com PH, tá? E 2 azinhos no final do Rafa. É isso. Muito obrigada por todo mundo que participou dessa primeira temporada, todo mundo que assistiu. Quem não assistiu, bota aí a primeira temporada toda em dia, viu? Um beijo enorme e até a segunda temporada. Tchau, tchau. Obrigada, meu amor.